Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu quero agora conversar com vocês sobre um assunto extremamente agradável, interessante, que envolve aspectos de comunicação dentro do projeto. É uma das áreas que eu acho mais bacana de estudar, por diversas razões, porque ela é muito aplicável no nosso dia a dia, a gente utiliza muito, a gente precisa muito aprender a se comunicar constantemente, utilizar de ferramentas, de técnicas, né, de falar em público. Isso é extremamente importante para quem quer desenvolver carreira na área de projetos. Afinal de contas, nós vamos, enquanto gerentes, vamos estar à frente de projetos e nós precisamos nos comunicar com as pessoas e conhecer diversos parâmetros, né? Como fazer uma boa apresentação, como nós podemos nos portar frente a uma apresentação em uma reunião, por exemplo, de um projeto junto a partes interessadas importantes. Então é sobre um pouco disso que eu quero conversar com vocês dentro do contexto do exame PMP, evidentemente, não é? E aí vamos lá, primeiro quero trazer para vocês aqui algumas informações importantes, que a comunicação, ela não envolve apenas esse processo, né, de falar em público. Existe uma série de outras coisas que nós utilizamos, né, para nos comunicar. A gente se comunica com o nosso corpo. Então eu estou utilizando aqui as minhas mãos, olha só, para poder conversar com vocês, né? E eu também tenho aí mudanças no meu parâmetro de voz. Imagina, por exemplo, se eu ficasse falando um tempo todo neste tom, sem muita variação, será que minhas aulas iam ser mais interessantes? Pois é, né? Vocês podem perceber que é muito monótono a gente manter o mesmo nível de conversa. Então é intencional esse processo todo, né? E é meio que natural mesmo como que eu utilizo as minhas mãos, como que eu utilizo a minha postura, né? Eu estou sentado aqui em uma mesa e estou adotando uma posição ereta, né? Ou seja, minha coluna está fazendo 90 graus em relação à cadeira. Então utilizamos aí do nosso corpo para também nos comunicar, e não apenas da nossa fala. A fala é apenas um detalhe nesse processo, um detalhe importante, mas um detalhe. Somente a fala tem uma contribuição não tão expressiva se a gente desconsiderar, né, ou ignorar outros fatores também no processo de comunicação. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui com vocês é sobre paralinguística, né, que é altura e tom de voz. Então, quando eu estou conversando com vocês, a paralinguística é um fator que contribui na minha comunicação. Então, eventualmente eu reduzo, né, o volume da minha voz, ou eu aumento quando eu quero enfatizar alguma coisa, ou às vezes até mesmo, né, quando eu quero enfatizar, eu falo baixo, né? Então a gente vai alternando, né, a nossa voz, a maneira como nós falamos, o tom da voz também ele muda. Então, se eventualmente a gente tiver a oportunidade de conversar ou nos conhecermos pessoalmente, vocês poderão eventualmente observar que quando eu estou conversando, normalmente eu sou diferente de quando eu estou falando, né? Quando eu estou falando em público, no caso aqui, né, dando uma aula, por exemplo, né? Então eu adoto uma postura diferente, que eu não preciso assumir esse mesmo papel em todos os lugares que eu encontro. Às vezes eu estou numa roda de amigos, eu vou utilizar da mesma forma como eu converso com vocês, por exemplo, ou vice-versa, né? Eu não vou conversar, assim como eu estou num bar, por exemplo, eu não vou trazer o mesmo linguajar ou a mesma maneira de comunicar aqui nessa aula, né? Então a gente segue padrões, né? E a paralinguística envolve esse processo, né, de utilizar de altura e tom da voz de maneira adequada, atingir nosso objetivo de comunicação. Outro ponto, né, que é importante dentro deste contexto, que é o seguinte: a gente procurar saber, né, que é o seguinte: o gerente de projetos, aliás, respondendo uma pergunta, né, o gerente de projetos, ele controla todas as comunicações? A resposta já está na nossa tela, né? A resposta é não, ele não controla. É impossível a gente conseguir controlar todas as comunicações que ocorrem ao longo do projeto. Mas vamos observar melhor aí na nossa tela também, que é o seguinte: olha, o GP deve tentar controlar as comunicações? A resposta, como a gente pode ver, é sim, né? A gente deve, enquanto gestores de projetos, nos esforçarmos para tentar controlar ao máximo as comunicações relativas do nosso projeto, ok? Então nós vamos criar sistemas, métodos, mecanismos, tanto para poder
comunicar, assim como para medir a comunicação, para salvar informações importantes relativas ao projeto, né? Então a gente deve se esforçar, a gente não vai conseguir. É um estado, é uma situação em que a gente, digamos assim, né, controlar todas as comunicações é inalcançável, mas a gente deve fazer um esforço para tentar chegar lá, em outras palavras, né? Outro aspecto importante, uma estatística extremamente relevante relativa a essa questão de comunicação dentro dos projetos, que 90% do tempo do GP é gasto com comunicações. Já pararam para pensar isso? Olha só, fiz uma pausa dramática aqui agora, né? Já que a gente está falando de comunicação, né? Então, eventualmente, eu posso dar essas pausas para poder gerar uma reflexão. O silêncio, ele diz muito também, né? A forma como nós, às vezes, damos pausas, né, na nossa comunicação, isso é uma maneira também de enfatizar aspectos importantes da nossa fala. E a gente observa o seguinte, né, que 90% do tempo do projeto é gasto com comunicações. Tá aí, portanto, né, um assunto extremamente importante que o gerente de projetos ele tem que prestar atenção, já que 90% do tempo dele é gasto com comunicações, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a maioria dos problemas do projeto advém de falhas de comunicação, né? Então a gente precisa investir muito para poder melhorar esses aspectos, né? E por que o gerente gasta tanto tempo em comunicações? Gente, à medida que nós subimos hierarquicamente dentro de uma organização, vocês vão perceber que menos tarefas operacionais, laborais nós vamos fazendo, né? E mais tarefas no sentido de relacionar, de comunicar com as pessoas vão sendo mais necessárias nesse ambiente, nesse processo. Por isso que às vezes a gente ouve até uma crítica falando assim, meu chefe vive em reunião, né? Mas é claro, ele precisa realmente viver em reunião, ele precisa se comunicar com as partes interessadas, com as pessoas, com o cliente, com quem a gente precisa se comunicar aqui no caso, né? Então, por isso que a gente gasta muito tempo com comunicação e logo a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado com esses aspectos. Bom, além disso, nós temos também o seguinte, que 55% de todas as comunicações não são verbais, né? São conhecidas como maneirismo. Então, isso quer dizer que a comunicação verbal, essa que eu estou utilizando para vocês, ela corresponde a 55% daquilo que é dito, ok? E os 45% restante? Isso se relaciona como a maneira como que eu me comunico, a forma como eu utilizo a altura, tom de voz, a maneira como eu gesticulo com vocês. Então isso tudo contribui, isso agrega, né, a fala, a comunicação oral, né, para a gente poder atingir os nossos objetivos. Se a gente utiliza apenas de forma oral de comunicação, sem esses instrumentos, a probabilidade de falha no processo de comunicação é maior, né, de se fazer mal entendido no caso, ok? A maior parte dos problemas em projetos, como já mencionamos, são oriundos de comunicações ineficientes, né, de falhas de comunicações, né? E uma das competências mais importantes, portanto, do gerente de projetos é a competência de comunicação, né? Esse é um aspecto extremamente importante, já que o gerente de projetos sempre tem que ser um bom comunicador, né? Saber transmitir as ideias do projeto, o contexto, as informações do projeto de maneira apropriada em diferentes níveis hierárquicos. O gerente de projetos às vezes dialoga com a alta administração, com o patrocinador, né? Em um nível mais baixo ele vai dialogar com a equipe, né? Vai dar orientações, instruções. Dentro do mesmo nível, ele vai se relacionar com gerentes funcionais, gerentes de outras áreas. Então, para cada um desses grupos, nós precisamos estabelecer estratégias diferentes. Eu não vou conversar da mesma forma com a minha equipe como eu converso com o meu patrocinador, com a minha alta administração. Ok? Então, com a alta administração, muitas vezes eu tenho que ser mais formal. Com a minha equipe eu sou mais informal, eu sou mais, às vezes até mesmo mais pessoal, né? A gente está numa relação muito próxima, entenderam? Então esse é um aspecto importante. E outro conceito também, que fala o seguinte, a EAP é um instrumento preciso para melhorar a comunicação entre a equipe, né? Vamos pensar aqui por quê. A estrutura analítica do projeto, ela resume o escopo do projeto em
partes menores, né? É uma estrutura gráfica que demonstra quais são as entregas do projeto. Então, esse instrumento ele é utilizado justamente para poder facilitar o processo de comunicação com as pessoas, com o cliente, facilita muito, né, o cliente entender o que já foi feito, o que não foi feito, o que é o projeto. Você tem que pensar que o cliente, né, eu estou dando um exemplo aqui do cliente, né, ele é uma pessoa que tem pouco tempo e que, portanto, né, no caso, a gente precisa valorizar o tempo que ele tem de dedicação para o nosso projeto. E como que a gente valoriza? Fornecendo relatórios enxutos, adequados à necessidade dele. E uma maneira de apresentar o escopo de forma enxuta e direcionada seria por meio de um EAP, e é um conceito extremamente relevante para quem vai fazer a prova do exame PMP ou CAPM, tudo bem? A comunicação pode se dividir em interna, né, junto à equipe do projeto, ou mesmo externa, né, clientes, fornecedores. A gente estabelece níveis de comunicação distintos. Ela pode ser formal, né, por meio de relatórios, por meio de minutas dentro do projeto, ou então informal, um memorando, por exemplo, ou um e-mail. Como vocês podem ver, e-mail é um instrumento de comunicação informal, tá? É um conceito extremamente relevante e importante aqui para nós. Não esqueçam disso, porque em algum momento o exame pode tentar pegar vocês e fazer vocês acreditarem que um e-mail pode ser um instrumento formal de comunicação. Bom, o e-mail hoje na Justiça Brasileira pode ser utilizado como prova testemunhal em relação a qualquer questão que você esteja discutindo em instâncias, na instância jurídica, no caso. Ok? Aí você pensa assim, um e-mail pode ser uma coisa formal, né? Não, mas para o contexto do exame PMP, considere que o e-mail ele é informal, embora ele sirva de provas, né, para questões judiciais, enfim, né? Mas para níveis de comunicação, para o exame PMP, e-mail é considerado informal, comunicação informal, ok? Escrita informal. A comunicação pode ser vertical ou horizontal, né? Vertical seria quando você se relaciona com níveis superiores, por exemplo, né? E horizontal dentro do mesmo nível que você se encontra. Nós temos aí também a comunicação oficial, né? Normalmente destinada à grande massa, a comunicar com o público, com as partes interessadas, assim, de maneira mais ampla, ou com a sociedade, comunidade local. Isso é feito muitas vezes por meio de boletins informativos, ou mesmo relatório anual, né? E ela também pode ser não oficial quando, por exemplo, eu opto por comunicações confidenciais. As comunicações confidenciais, elas são direcionadas para uma determinada pessoa, né, particular, e normalmente, né, a gente pede o que? Sigilo de informações. Então ela não é oficial, ela não pode se tornar pública, né? Ela é direcionada para aquela pessoa especificamente, e aquela pessoa tem o compromisso e o dever de manter aquelas informações confidenciais e sigilosas, ok? Nós temos aí também que a comunicação pode se dar de maneira escrita e oral, né? São duas formas da gente se comunicar. E a oral, no caso, a gente pode ter a oral verbal e a corporal, no caso, né? Eu utilizo aqui da minha voz para poder comunicar com vocês, e ao mesmo tempo eu estou utilizando o meu corpo, né? O meu rosto, às vezes, né, toma formas diferentes, dependendo daquilo como que eu comunico. Eu estou olhando, né, diretamente aqui para a câmera, mas se vocês estivessem comigo, certamente eu estaria olhando para os olhos de vocês, né, ou então para algum ponto no rosto de vocês que eu estaria direcionando, e vocês iriam se sentir olhados por mim enquanto eu converso com vocês. Então imagina se eu estivesse conversando o tempo todo com vocês, olhando para outro ponto, né? Será que vocês iam se engajar, se envolverem de forma adequada? Né? Vocês iam se sentir respeitados ou mesmo, né, tratados de forma adequada se eu estivesse constantemente olhando para outro ponto? Né? Eu tenho aqui no meu lado aqui uma tela de computador. Imagina se eu ficasse aqui o tempo todo olhando para o meu computador. Afinal de contas, quem é importante? É vocês ou o meu computador? Então, enquanto eu comunico com vocês aqui, eventualmente eu dou uma olhada lá na tela do meu computador, porque eu estou seguindo um roteiro, né? Ou seja, né, esse roteiro me ajuda a definir uma linha de raciocínio adequada, de forma a eu
passar o conteúdo para vocês relativos à nossa aula. Então, né, é um recurso que eu utilizo para essa finalidade. Então ele é o que? Ele me dá apoio, ele não pode ser, né, o tempo todo um recurso principal. Eu estou voltado para ele, né, focado nele, e aí às vezes eu esqueço o mais importante, que é a minha audiência, a minha plateia aqui no caso, né? Eu me comunico com vocês, ok? Então olha só, eu utilizo gestos de mão, né? O semblante altera, né? Às vezes, né? Enfim, né? Coisas no meu rosto que, né? Eu posso fazer alguma expressão assim mais preocupada, ou então mais abrangente, sorrir, né? Enquanto eu falo, que eventualmente, né? Não pode ser um sorriso falso, tem que ser um sorriso natural, né? Esse sorriso agora está sendo meio forçado, enfim, né? Mas, né? Brincando aqui, né? Eu tô aqui conversando e eventualmente, em qualquer situação que seja, me dá uma vontade de dar um sorriso, né? Um sorriso sincero, né? Se fosse um sorriso amarelo, falso, certamente vocês iriam perceber isso em algum momento, né? Então eu tento ser o mais natural possível nesse processo de comunicação. Aliás, né, aproveitando aqui a oportunidade, né, fugindo um pouco desse contexto de exame PMP, esse processo de falar para uma câmera foi um desafio para mim no início. Porque a primeira vez que eu falei para uma câmera, eu me sentia assim, extremamente desconfortável, porque eu estava acostumado a falar para pessoas, e de repente agora eu tinha que falar para ninguém, né? Apenas para uma câmera. Isso me prejudicava a forma de falar, né? Eu me tornava meio robô no momento que eu falava. Agora para mim não, agora isso é tudo natural, né? Eu sinto realmente que eu estou sendo assim, assistido neste momento, não agora talvez, mas agora que eu falo, agora é o momento que eu estou gravando, né, que certamente na hora que vocês forem me assistir vai ser um momento passado. Mas para mim então esse processo tornou-se natural, e hoje em dia, né, devido a essas questões tecnológicas, necessidade de comunicação à distância, cada vez mais evoluindo a educação à distância em diversas instâncias, a gente se vê aí justamente nessa responsabilidade, nessa obrigação aí de também se comunicar, né, utilizando instrumentos tecnológicos, né, e possibilitando acesso desses recursos a um grupo de pessoas maior, né? Enfim, então esse é o assunto que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Podemos depois, em vários momentos, trocar mais ideias sobre comunicações, seja dentro do contexto do exame PMP, que no caso é o foco do nosso curso, seja em outros momentos também que a gente vai poder explorar esse assunto e de repente, né, a gente criar alguma oportunidade de vocês aprenderem um pouco mais sobre o processo de comunicação e utilizar isso dentro dos seus projetos, tá? Então contem comigo, um abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!